Você já ouviu falar da Agenda 2030 ou de outros movimentos similares que estão acontecendo agora no mundo? Pois bem, talvez você ache que você está muito longe de ver isso acontecer, não é? Embora faltem só 7 anos para que a previsão disso tudo aconteça. Mas hoje eu vou mostrar para você, aqui nesse checkmate, que talvez isso não esteja tão longe assim de acontecer. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como o cerco para aquelas pessoas que estão querendo viver de uma maneira mais livre da sociedade está se fechando. E tem cada coisa que é absolutamente ridícula que talvez você nem acredite. Então presta atenção nisso. Esta semana, um agricultor do Rio Grande do Sul foi preso por plantar batatas. Isso mesmo, ele tem uma propriedade rural e ele decidiu colocar algumas batatas na terra para subsistência. Ele não está pegando isso e não está vendendo para ninguém. Ele foi preso e multado. Eu aqui na minha inocência já até fiz vídeo ensinando vocês como plantar batata, batata doce, não é? Pois bem, não pode, você precisa de uma licença ambiental dependendo do tipo de batata que você for plantar. E se você não pagar os royalties para determinadas empresas que são donas daquela marca ou daquele tipo de batata, eles vão sim te denunciar e você pode até ser preso. O pequeno agricultor de subsistência tem que provar que a batata dele não é a batata comercial vendida pela empresa para que outras empresas plantem batata, alguma coisa assim. Não, você não pode mais simplesmente pegar uma batata e colocar ela na terra. Parece bem ridículo para você, não parece que alguém seja preso e multado porque colocou uma batata na terra? Na minha época, pelo menos até onde eu me lembro, o que era proibido cultivar era maconha, por exemplo. Eu não sabia que você não podia colocar batata na terra, mas você não pode. Toda vez que alguém coloca uma nova cepa de batata no mercado, essa pessoa é dona dos royalties dessas batatas. E se você simplesmente pegar uma batata e colocar na terra e o cara descobrir, ele pode te autuar para que você pague esses royalties. Ou seja, as marcas de batatas transgênicas têm dono. Você não pode simplesmente chegar e sair cultivando por aí. E como eles controlam isso? Com licenças ambientais. Você acha que isso não é o suficiente para te ferrar? Então presta atenção nesse outro caso aqui. Um agricultor do outro lado do país, lá da Bahia, trabalhava exclusivamente com sementes crioulas. Sementes crioulas são sementes que são originais das plantas, elas não passaram por nenhum processo de empresa, processo químico, processo de DNA, nada disso. É o milho ancestral, o feijão ancestral. A pessoa pega esse feijão, coloca ele na terra e ele vai dar ali para você uma multiplicação daquele grão. Atualmente, as empresas fazem com que a grande maioria das plantas sejam estéreis. Se você plantar o feijão, colher o feijão e plantar ele de novo, provavelmente ele não vai te dar uma colheita decente. Isso faz com que os produtores tenham sempre que buscar feijão, milho, soja, daqueles caras que produzem os transgênicos, as marcas, e automaticamente isso tudo foi sumindo do mercado. Algumas pessoas começaram a fazer um modo guerrilheiro de cultivo, fazendo com que essas sementes fossem replicadas nas suas pequenas propriedades. Dessa forma, eles conseguem garantir a sua sustentabilidade sem precisar ficar dependendo de sementes de outras pessoas. Então lá estava esse cara na Bahia plantando a hortinha dele, a rocinha dele de sementes crioulas e vivendo já não sei quantas gerações de sementes ali, até que alguém fez uma denúncia ambiental com a seguinte alegação: o feijão desse cara, por ser ancestral, por ser antigo, pode pegar alguma doença, essa doença pode sair do feijão dele e ir para um feijão desse que está sendo cultivado para manada. Se essa doença chegar nesse feijão, a gente não pode garantir que o feijão transgênico da empresa vá suportar essa doença. Qualquer coisa nova pode acontecer. Então, nesse caso, para ele
poder plantar e ter uma autorização para plantar, que não existe essa autorização, só para você saber, tá? Então ele nunca vai conseguir. Para ele poder fazer isso, ele precisa de uma licença ambiental para plantar feijão. Foi isso que eles inventaram para poder controlar as pessoas que estão plantando sementes crioulas, sementes ancestrais. Eu sei que você deve estar rindo pra caramba agora, achando que isso é um completo absurdo. Mas casos como esse estão se multiplicando cada vez mais. Você acha que acabou? Não, eu tenho um pessoal para contar para vocês. Desde que eu comecei aqui no YouTube, e muita gente me acompanha, sabe disso, eu sou um ávido criador de galinhas. Eu não crio muitas galinhas, eu crio poucas galinhas só para conseguir ovos para mim e para minha família. Meus filhos são simplesmente malucos por ovos. Eles comem ovos o tempo todo e se deixar esses moleques vivem de ovo. Então eu achei que era bastante salutar eu criar galinhas dentro de casa. Eu sei qual é a água que elas estão bebendo, eu sei o que elas estão comendo. Enfim, são minhas galinhas, meus ovos, meus filhos, não é? Pois bem, eu decidi que aqui no forte era hora de começar a trazer os animais. Então eu morava numa casa na cidade e decidi morar aqui no forte, que é uma área rural, ok? Eu simplesmente acho que não tem como você começar um projeto de sustentabilidade sem alguns elementos básicos da parte dos animais, ok? Galinha é uma delas, e foi então que nós trabalhamos aqui para construir o nosso galinheiro, com tudo pronto, tudo muito bem equipado. Chegou a hora de comprar as galinhas. Então a gente saiu, foi até a loja de galinhas, e ao chegar lá, você não vai nem acreditar no que eu vou contar para você. Tá meio que proibido vender galinha. É sério, tá proibido de vender galinha. As lojas não tem mais galinha para vender. Sabe aquela galinha que você pega e solta no teu quintal para te dar 1 ou 2 ovos? Não, você não pode mais. Para você poder criar algumas galinhas, você precisa, adivinha do quê? Sim, uma licença ambiental. E depois de uma licença ambiental, você também precisa de uma licença da vigilância sanitária, que vai averiguar todos os animais para saber se eles estão numa condição adequada. Sim, a vigilância sanitária. Você sabe por quê? Porque eles têm que saber que se começar talvez uma outra epidemia, uma nova pandemia, por exemplo, de H1N5 ou H5N1, nunca lembro qual que é o vírus da galinha, se começar uma nova, você não vai causar uma epidemia no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Então, não é todo mundo que pode criar galinha, não. Hoje, criar galinha permite que a Anvisa arrombe a tua casa, entre lá, pegue a galinha e dê um fim nela. Você não pode simplesmente ter a vontade de criar uma galinha e criar essa galinha lá, porque você está afim. E se mesmo assim você for lá e colocar a porra da galinha no quintal, alguém vai pedir para você uma autorização local da prefeitura dizendo que essas galinhas não têm impacto ambiental. Tá, só que para você tirar uma licença ambiental dessa, são alguns milhares de reais, compensando só para que grandes empresas e grandes criadores possam criar as galinhas. Se caso você receber uma fiscalização de qualquer tipo, você tem que apresentar a nota fiscal de todas as galinhas, o que leva à venda de lotes de galinha. E se você for pesquisar um lote de galinha, você vai ver que simplesmente não compensa você comprar menos que 1000 galinhas. Se você tentar comprar 100 galinhas, o frete é totalmente inviável para que você tenha essas galinhas dentro de casa. A saída é você ir buscar elas nos sítios. E todo sitiante, toda pessoa que já tem as galinhas, não quer arrumar para a cabeça, então eles simplesmente pararam de produzir os pintinhos. Nas lojinhas comuns que vendiam os pintinhos e os filhotes, você ainda encontra alguma coisa, tipo até 2 semanas. Depois de 2 semanas, ele não pode mais ser vendido, porque aí vai precisar de uma série de burocracias a serem cumpridas. Além das licenças ambientais, você também precisa de um veterinário acompanhando toda a sua criação para ver se não vai ter problema, precisa de autorização da Anvisa e, em alguns lugares, até autorização da prefeitura. 2023 começou com a vigilância sanitária pegando absolutamente pesado com todos os criadores, principalmente aqueles que criam em áreas urbanas. Eles estão
Sim, cortando cadeado de portão para tirar as galinhas do quintal das pessoas. Até daquelas famílias que usam as galinhas para complementar a sua alimentação. Se você parar para pensar um pouquinho de sistemas que nós sobrevivencialistas conhecemos, como o sisteminha Embrapa, por exemplo, ele está se tornando algo absolutamente ilegal, porque uma pessoa que vai fazer uma pequena propriedade de subsistência não tem como cuidar de todas essas documentações. Está mais ou menos similar ao que aconteceu tempos atrás com quem fabricava queijo, por exemplo. Você não sabia disso? Você não pode mais fabricar um queijo artesanal dentro da sua propriedade. Não, para poder fabricar um queijo agora você tem que pedir um caminhão de licenças e pagar uma tonelada de impostos e propina para poder conseguir pegar o leite de um lugar, trazer para o outro e poder fabricar alguma coisa dentro da sua casa, mesmo que seja para o seu consumo. A alimentação é uma questão vital de sobrevivência. As pessoas têm que comer 2, 3, 4 vezes por dia para poder se manter em pé, trabalhando, mas não é mais comer aquilo que você quer ou aquilo que você planta, é comer aquilo que eles querem que você coma. Muitos agricultores no Brasil estão sendo abordados por pessoas de fora para literalmente acabarem com suas plantações. A ideia é que eles troquem essas plantações por créditos de carbono. A ideia é que essas pessoas simplesmente parem de produzir comida para não afetar o meio ambiente. Então, eles recebem dinheiro. Por exemplo, você tem uma lavoura ali que te dá R$1.000 por mês. Você vai receber R$1.000 por mês para não ter mais essa lavoura e não afetar mais o planeta com esse cultivo que está destruindo tudo, segundo eles, é claro. Então, os créditos de carbono estão entrando justamente para compensar a perda desses produtores. E muita gente está se vendendo para essa ideia e parando de produzir comida. A mesma coisa está acontecendo com água. Você não pode simplesmente cavar um poço e começar a tirar água dali para sobreviver. Você quer saber mais? Tem projetos aqui no Brasil e até algumas cidades que já estão cobrando de quem tem uma captação de água da chuva, por exemplo. Não, você não pode simplesmente pegar a água da chuva e usar para sobreviver. Essa água não é sua. Essa água não pode ser usada sem autorização, sem uma licença e sem um custo. Afinal de contas, são gastos muitos créditos de carbono para que essa água volte e faça o ciclo dela na natureza inteira. Então, pode se preparar. Daqui a pouco, você não vai poder simplesmente captar um pouco de água da chuva ou não vai poder chover no seu quintal, na sua horta, na sua propriedade, sem que você tenha que pagar um imposto sobre a chuva. Tem muitos políticos no Brasil, inclusive com o apoio de muitas cidades, que defendem abertamente que, se você estiver captando a energia do sol, você está roubando a energia do país. Ou seja, se você começar a fazer um sistema off-grid aí para ter energia na sua casa e ser livre do sistema, não, senhor, esse sol não pertence a você. Esse sol pertence ao governo e você tem que pagar para poder usar. Eles querem colocar contas e impostos e arrecadar dinheiro do sol. E quem se ferra com isso? Você. Eu não sei se você está percebendo onde eu estou querendo chegar, mas o cerco está se fechando. Eles estão começando a fechar todas as portas possíveis para evitar que as pessoas consigam sobreviver por conta própria. E já já, você que é um sobrevivencialista, você que quer ter uma vida mais simples, uma propriedade rural, não vai ser nada além de um criminoso se você não tiver todas as autorizações possíveis. E essas autorizações são impossíveis para quem é pequeno, para quem tem uma casa produtiva, para quem tem uma pequena propriedade. Jamais você vai conseguir pagar toda essa grana para ter 20 galinhas no seu quintal produzindo ovo para sua família. Não. E outra coisa, você nem pode fazer isso, porque afinal de contas, essas galinhas podem ser vetores da próxima pandemia. Então, argumentos estão surgindo de todos os lados para impedir que você, eu e qualquer outra pessoa sejamos autossuficientes e mandemos esses caras às favas. Eles querem mesmo escravos, comendo aquilo que eles querem que a gente coma, vivendo da forma que eles querem que a gente viva, e eles querem que todo mundo se ferre, que ninguém tenha nada, que o mundo termine à míngua e que a gente ainda seja feliz e agradeça por tudo isso.
Muita gente não está levando a sério esse papo de Agenda 2030, achando que é só mais uma teoria da conspiração ou mais um mimimi de um monte de caipira que nem eu, que quer viver a vida pelas próprias regras, não é? Só que faltam só 7 anos para a concretização dessa agenda. E você tem que se imaginar em algum momento aonde você vai estar daqui 7 anos e como você vai ter que enfrentar isso tudo. É brincadeirinha, é legal, são notícias esporádicas, mas tudo começa assim, com notícias esporádicas. Só hoje, nesse vídeo, eu já te dei várias que provavelmente você não estava nem sabendo. E agora eu quero saber de você o que é que você pensa sobre tudo isso que eu falei aqui. Você acredita mesmo que vai haver um controle cada vez maior em quem quer ser autossuficiente e viver uma vida sem precisar ficar pedindo licença para ninguém? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer e que o governo vai colocar cada vez mais mecanismos e alguns até mais absurdos que esses ainda para poder tentar te controlar. Porque, sinceramente, uma pessoa autossuficiente, que não depende de água, que não depende de comida, nem de energia, não é definitivamente uma pessoa que é interessante para um sistema que vive e é alimentado todos os dias por escravos, por pessoas que vivem endividadas, por pessoas que têm que estar no sistema até o pescoço para que eles possam controlar. Esse vídeo não é para causar nenhum tipo de insurgência aqui no canal, não. É só para que você saiba mesmo o que está acontecendo. E se você quiser saber minha opinião, eu pretendo ser um dos últimos a perder esse pequeno trecho de liberdade que a gente tem de poder viver um pouquinho como a gente quer, sem depender de ninguém. Até porque, se uma grande crise acontecer, eu tenho certeza que eu não posso confiar em políticos, no sistema, na boa vontade alheia, para ter que me virar e alimentar a mim e minha família, suprir água, suprir energia e tudo aquilo que eu preciso. É ou não é? Pois bem, nós somos sobrevivencialistas e esse tipo de informação nos afeta de uma maneira gigante. Coloca aí nos comentários aquilo que você pensa. Eu quero realmente saber se eu sou o único doido que está percebendo tudo isso acontecer e se você acredita que sim, tem uma agenda para 2030 e os caras já estão acelerando para cumprir ela, inclusive aqui no Brasil, ou principalmente aqui no Brasil. Coloca aí nos comentários o que você pensa. Eu sou o Batata, esse foi o Checkmate, quadro do Guia do Sobrevivente que mostra para vocês as verdadeiras sinucas de bico que acontecem na sociedade e que deixam o cidadão, a pessoa comum, entre a frigideira e o fogo. Valeu? Coloca aí suas opiniões, a gente se vê no próximo. Até mais.